Então, pessoal, o nosso último bloco, vamos falar então sobre o conceito de administração pública. Será um conceito básico, tá? Nós teremos uma aula sobre organização da administração pública, onde eu vou esmiuçar esse conceito, tá? Então, eu quero que vocês venham comigo aqui para o quadro, me acompanhe aí, Luiz, para nós vermos uma questão de direito administrativo, tá? Então, o que vem a ser administração pública? Nós vamos hoje fixar só o conceito, tá? Mas quem já é aluno só vai estar relembrando aí, né, aquilo que é método mnemônico nosso, tá? Então, dentro da administração pública, nós temos a chamada administração direta e a chamada administração indireta, tá? A administração direta nada mais é que são os entes federativos. Distrito Federal e município. Então, nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. A FEPESE usa como termo para entes federativos, ela usa entes federados e também ela já usou pessoas políticas. São sinônimos, ok? Então, administração direta nada mais é que o ente federativo. União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? A administração direta, para se organizar melhor, ela faz a chamada desconcentração. E a desconcentração nada mais é que a criação de órgãos, ok? Método mnemônico, desconcentração, criação de órgãos. Depois eu explico melhor isso, tá? Na administração indireta, nós temos um segundo fenômeno, que é o da descentralização. A administração pública pode descentralizar de duas maneiras. Ela pode descentralizar criando uma entidade, tá? Nós teremos aqui as chamadas entidades. Ou ela pode descentralizar a um particular. Ok? Então, nós podemos ter uma entidade prestando um serviço público ou um particular prestando um serviço público. Hoje será apenas introdutório, depois nós vamos aprofundar isso aqui. Os particulares são 3 institutos: a concessão, a permissão e a autorização. Ok? Vamos lá, então. O que é descentralizar? Tá? Nós temos aqui a chamada descentralização por outorga. E aqui nós temos a descentralização por delegação. São todas palavrinhas que vocês vão ter que aprender até o final do curso. Tá? Então, na descentralização por outorga, a administração, através de uma lei específica, ela vai fazer duas coisas. Ela vai criar e ela vai autorizar. Vamos lá. Quem que a lei cria? A autarquia e a Fundação Pública de Direito Público. E a lei vai autorizar 3 entidades. A Fundação Pública de Direito Privado, a Empresa Pública e a Sociedade de Economia Mista. Ok? Então, para a aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Depois, nós vamos preencher aqui esse miolinho com aquilo que a FEPESE gosta. Ok? Pessoal, eu vou fazer um único mapa mental. Quem já foi meu aluno aqui? É um mapa mental só disso aqui, com todas as questões possíveis da FEPESE. Ok? Né? Depois que memoriza, é gabarito na certa. Quem fez a prova da Prefeitura de Chapecó tinha uma questão exatamente sobre isso. Mas vamos lá. Hoje o objetivo é só o conceito.
O que é administração pública? Deixa eu pegar o conceito aqui, tá? O que é administração pública? Conceito. Conceito de administração pública. Conjunto de órgãos, entidades e seus agentes incumbidos da função administrativa. Esse é o conceito da nossa aula de hoje. O que é administração pública? Conjunto de órgãos, entidades e os seus agentes que trabalham aqui dentro, exercendo a função administrativa. A principal função da administração pública é prestar serviços públicos. Depois nós vamos aprender a outra. A outra mais importante é o poder de polícia. Tá? E aí nós temos mais duas aqui, que na próxima aula nós vamos aprofundar, que é o fomento, que a FEPES não aborda muito aqui, mas essa aqui ela adora, que é intervenção no domínio econômico. A FEPES adora empresa pública, sociedade, economia mista. Como é que você cria isso, tá? Vamos lá então. Para finalizar a nossa aula, o professor André vai fazer outro. Eu faço vários métodos mnemônicos, quem já foi meu aluno sabe. Eu mudo o tom de voz, eu tento... Isso aí vocês estão memorizando. De alguma forma, algum é mais visual, algum é mais auditivo. Eu vou mudando aqui conforme, né? E vocês vão pegando. Olha só, vamos pegar a administração pública. Faltou fazer um desenho aqui. Ó, aqui nós temos... Vou dar outra questão de prova agora, tá? Nós temos o Estado de Santa Catarina. E o que vem aqui como órgãos do Estado de Santa Catarina? As secretarias. Então, depois nós temos as secretarias, depois vem as subdivisões, diretorias, gerências, ok? Aí vai aqui, ó, dividindo a administração. Vamos lá. Para finalizar a aula de hoje com essa grande mensagem que é o conceito de administração pública. Pessoal, aqui nós já vimos aí duas questões de prova. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. O que é a administração pública? Aqui está o Estado. Estado de Santa Catarina, ok? Um só, tá? Como que esse Estado pode ser melhor, ser especializado? A pergunta é o seguinte: como que esse Estado pode ser especializado? Ou seja, princípio da especialização. Como que esse Estado pode ser melhor especializado? De duas formas, tá? Na verdade, uma forma não especializa ele, que é a chamada administração direta, é sinônimo de administração centralizada. Tá? Então, existem três conceitos aqui, ó. Como se organizar. Centralizada, desconcentrada e descentralizada. Tá? Vamos lá, então. O Estado de Santa Catarina, centralizado, administração direta. Ok? Então, sinônimo, ó. Estado de Santa Catarina, administração direta. Vamos olhando o desenho ali, ó. Estado de Santa Catarina, administração direta, centralizada. Fechou? Aqui está o Estado. Como que ele vai se especializar? Ele vai pegar parte das suas competências e vai desconcentrar. Olha a característica da desconcentração. Eu tenho o Estado, eu pego parte das suas competências e desconcentro. Não ficou um triângulo? Não ficou isso aqui? Ó. Tá? Qual a característica aqui? Vamos lá, quem foi meus alunos? Essa setinha significa o quê? Hierarquia, poder hierárquico. Que significa que existe aqui subordinação. Questão de prova. Ok? Nenhuma palavra que eu jogo nos meus esquemas é ao vento. Quem já foi meu aluno sabe. É tudo questão de prova.
Tá? Beleza. Então, Estado de Santa Catarina, centralizado, administração direta, desconcentrando, criando órgãos. Esses órgãos fazem parte da mesma pessoa jurídica ou eu criei uma nova pessoa jurídica? Imagina, ó, aqui está o Estado, desconcentrei. Ficou um triângulo assim. É uma nova pessoa jurídica ou é a mesma pessoa jurídica desconcentrada? É a mesma desconcentrada. Então, a característica do órgão, ele tem personalidade própria ou não? Ele é sem personalidade. Se o órgão é sem personalidade, quem que tem personalidade? Os entes federativos têm personalidade. Exemplo. Viatura da PM bateu no meu carro. Quem vai me indenizar? A Polícia Militar ou o Estado de Santa Catarina? O Estado. Tá? Então não é o órgão que vai indenizar, mas é o Estado. Por quê? Porque o Estado, o órgão é sem personalidade, o ente é que tem personalidade. Ok? Então isso é administração direta, isso é desconcentrar a administração direta. Qual a segunda forma que eu tenho de especializar? Aqui está o Estado, eu pego uma parte da competência dele e dou para outro. Olha só, eu tenho o Estado, eu pego parte da competência e dou para outro. É diferente disso aqui? Ó, eu tenho o Estado aqui, desconcentrei e fiquei na mesma, certo? Agora, olha só, peguei o Estado, tirei uma parte e dei para outro. É a mesma coisa desconcentrar e descentralizar? Não, desconcentrar é criar órgãos que estão dentro de uma hierarquia. Agora, descentralizar, ó, eu peguei parte e dei para outro. Eu botei abaixo ou botei do lado? Do lado. Ó, peguei parte e botei do lado. Tem hierarquia e subordinação? Não. Entre a administração direta e a indireta, não existe hierarquia, não existe subordinação. Existe o quê? Controle finalístico. Cena dos próximos capítulos, questão certa da FEPEST. Ok? Existe hierarquia, subordinação entre a direta e a indireta? Não. Agora, existe subordinação entre o Estado e os seus órgãos? Sim. Ok? Agora, vamos lá. Peguei parte, dei para uma nova pessoa. Quem é essa nova pessoa? Aqui que entra esse desenho aqui. Essa nova pessoa pode ser uma entidade ou pode ser um particular. Quando for uma entidade, faz parte da administração. Quando for um particular, é particular. Exemplo? Tá, beleza. O que são entidades? Entidades são pessoas jurídicas com uma grande característica: personalidade e autonomia. Ok? Então, eu pego parte de uma competência, dou para outro. E esse outro é independente. Autônomo, tem personalidade e é independente. Ok? Pode ser alguém que vai fazer parte da administração, ou seja, foi criado através de uma lei, ou autorizado através de uma lei. Tá? E posso passar para um particular. Quando eu passo para a própria administração, eu faço uma descentralização por outorga. Quando eu passo para um particular, eu delego a um particular. Agora vamos aos exemplos para ficar mais fácil de entender. Eu vou mandar uma série de videozinhos da nossa cidade aqui para vocês verem hoje, tá? Olha só. Quando que eu tenho uma concessão aqui em Chapecó? Vamos lá. A Expresso, a Caiuá, a Tiquim, prestam um serviço público, o que vocês acham? Sim. O transporte urbano municipal é um exemplo de serviço público. O estacionamento rotativo aqui, né, a organização do estacionamento, também é um serviço público. Quem é o titular do serviço de transporte urbano? O município. Então, o município é o titular. É o dono. Mas quem que está executando? Aqui. Então, o particular nunca vai ser o dono, ele só executa. Através do quê? Através de um contrato. Quando acaba o contrato, volta para o ente. Aí ele faz uma licitação e contrata novamente. Tá?
Tá? Então, exemplos aqui nós temos a Kaiowá, Tiquim, né, que organiza aí o transporte urbano e o estacionamento. Teremos agora também, quem está acompanhando, a concessão do aeroporto. Será uma próxima concessão aqui em Chapecó. É um particular prestando serviço público. Ok, permissionários na nossa legislação do município de Chapecó. Quem são? Tem os tacas, primeiro, os taxistas são permissionários e as funerárias particulares são permissionários. São 2 exemplos da nossa legislação municipal. Então, são os taxistas e os permissionários. Beleza? Então, característica aqui. Ó. Aqui nós temos pessoas jurídicas, aqui nós podemos ter uma pessoa física. Isso eu vou falar mais à frente. Tá? Autorização é o mais difícil de encontrar. Algumas legislações dão um exemplo, que seria o seguinte. Imagine num canteiro de rua, a prefeitura autoriza a empresa a botar uma plaquinha padronizada com o nome da empresa, desde que a empresa mantenha aquele canteiro limpo. Seria uma autorização. Tá? É um exemplo mais simples a autorização. Nós não temos aqui na nossa legislação municipal autorizações. Tá? Beleza. O que eu quero que vocês entendam aqui? Ó? Na descentralização, eu passei para uma nova pessoa. E essa nova pessoa é independente. Tá? Ela pode fazer parte da administração ou ser um particular. E agora a questão da FEPES, né? Vocês não podem ir embora sem uma questão da FEPES. A questão da FEPES é o seguinte. Uma entidade da administração indireta pode editar atos administrativos? Sim ou não? Sim, porque faz parte da administração. Agora, a pergunta da FEPES 2. Um particular delegatário de serviço público pode editar um ato administrativo? Sim. Olha que maldade, porque ele está exercendo uma função pública. Ele está o que aqui? Ele está prestando serviço aqui? Ele está prestando serviço público, ok? Se está prestando serviço público, pode editar atos administrativos? Sim. Teoricamente seria contra o Estado, mas seria, por exemplo, uma multa, por exemplo, a multa nós vamos ver numa concessionária que ela tem quando eu for dar poder de polícia eu vou explicar melhor, tá? Mas, por exemplo, quando organiza o horário de funcionamento dos ônibus, em comum acordo com a prefeitura, é um ato administrativo, tá? Por exemplo, uma questão que eu já vi, você já deve ter observado, quando tem só uma mulher que vai descer num horário noturno aí, não sei após que hora, ela não tem direito a escolher onde vai descer, é um ato administrativo, ok? Após as 10 horas, né, tem direito a determinado local para descer, é um ato administrativo. Agora vamos lá, pergunta de seleção, que essas perguntas que eu estou fazendo são todas questões de prova, tá? Cabe contra um particular delegatário de serviço público um remédio constitucional? Por exemplo, cabe um mandado de segurança aqui? Sim ou não? Sim. Cabe um mandado de segurança aqui. Tá? Cabe um mandado de segurança, cabe um habeas corpus, por exemplo, o motorista louco lá fecha a porta do ônibus, né? Diz que ninguém vai sair daqui, né? Cabe um habeas corpus. Tá? Então, cabe aqui um mandado de segurança por um abuso, por exemplo, vamos pensar aí que uma mulher deixou de descer no horário onde ela pediu, ele ignorou e ela foi mais adiante, desceu na parada e foi estuprada. Vai ter toda uma responsabilidade do município, da concessionária aqui, que nós vamos estudar lá na aula 5. Tá? Então vejam bem. Agora a pergunta da FEPES para vocês ir embora, né? As perguntas é que movem a gente para aprovação, tá? A pergunta é o seguinte. O particular concessionário ali, o particular delegatário, ele faz parte da administração pública? Não. Essa é a pergunta que eu quero dizer. Primeira pergunta aqui, ó. O delegatário de serviço público, o particular delegatário, faz parte da administração pública? Não, né? É diferente aqui. Então, não é terceirizado. Nós vamos aprender o terceirizado, tá? O terceirizado é alguém que está dentro da administração aqui, prestando um serviço que não é finalístico. Exemplo, segurança, limpeza, é uma empresa contratada para trabalhar dentro dos órgãos aqui. Segurança, vigilância, tal, é um terceirizado. Agora, o particular, não. Aqui, um concessionário, um delegatário, ele está exercendo a função que seria do Estado. Ele assume o lugar do Estado. Exemplo, para ficar mais claro para vocês entenderem hoje. Hoje o aeroporto de Chapecó, quem que administra?
A prefeitura. Hoje ela está fazendo tudo. Está organizando, está administrando, tá? Quando tiver um concessionário, quem vai administrar? O concessionário. Tá? O concessionário aqui, ó, vai administrar, organizar o aeroporto por uma concessão, num contrato de vários anos. Então, as duas perguntas que vocês têm que saber da FEPES para dormir tranquilos. O concessionário, o delegatário, faz parte da administração pública? Não. Segunda pergunta, um concessionário edita atos administrativos? Sim. Então, vão com Deus. Beleza?